A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e meus amigos, inscritos aqui do canal e todos aqueles que vão ver esse vídeo que eu estou gravando agora, nesse domingo de Páscoa. Queridos, em primeiro lugar, peço a tua inscrição no canal, peço que ao inscrever-se ative o sininho das notificações, curta o vídeo, comenta no vídeo positivamente, compartilha, porque é muito importante você compartilhar o vídeo. Todos os vídeos que eu gravo, né, e o que eu vou gravar agora, acerca de um tema que agora há pouco estava vendo um vídeo, né, e nesse vídeo o camarada, não vou citar nomes aqui, nome de canal, nada disso não, mas eu vou apenas me deter em abordar o tema, porque no tema do canal desse irmão, se é que eu posso chamá-lo dessa forma, né, ele diz que a ceia do Senhor, a ceia de Jesus, ela é pagã. Isso mesmo que vocês ouviram. Ele disse que a ceia que nós celebramos é pagã. Então, vamos ver se é pagã. Porque eu quero dizer uma coisa aqui muito importante para vocês. Se a gente ficar procurando na história comparada das religiões coisas atinentes ao cristianismo, nós vamos achar algumas coisas similares, algumas coisas que vão se aproximar do que nós temos no cristianismo. Por exemplo, alguns dizem que a figura da pessoa do próprio Jesus, ela é comparada a Dionísio. Outros já dizem que ele se compara a Mitra. Então, eles pegam uma porção de coisas, mas na verdade, se tu for estudar, os historiadores são unânimes, historiadores sérios, não tendenciosos. Eles são unânimes em afirmar que as tais similaridades ou as coisas que dizem que são plágios dos evangelistas sobre Jesus, comparando ele com Dionísio, com Mitra, na verdade não passam de infundamentações históricas. Ou seja, não existe fundamentação histórica para poder dizer que essas comparações são comparações legítimas, a ponto de dizer que os evangelistas plagiaram aquilo que está escrito na história ou história desses personagens que eu citei, elas são comparáveis a Jesus Cristo. Aí o sujeito estava aí fazendo um vídeo e ele disse que a ceia é pagã, é pagã. Bom, nós temos que decidir, literalmente falando, no que cremos. O cristão, e eu vi muita gente comentando lá nos comentários dele, elogiando, pessoas falando, ótima aula, professor, que bênção de aula, estamos contigo, fechados contigo aí para esclarecer a verdade. Né? Qual é a verdade que eles estão dizendo? A verdade que eles estão dizendo é que a ceia é pagã, que a ceia ela tem origem em paganismos, que a ceia ela não representa aquilo que nós, como cristãos, aceitamos que ela tenha a propriedade doutrinária para nós. Eles dizem essa verdade que esse tal professor estava dizendo, que era a verdade. E o que nós aceitamos como verdade, eles dizem que é mentira, que nós estamos enganados, que nós estamos sendo massa de manobra, estamos sendo cordeiros de mentiras sacerdotais, ou de padres, ou de pastores. Então, de patrísticos, de pastores, né, pastorais, doutrinas mentiras pastorais, ou patrísticas, de padres. Queridos, temos que tomar muito cuidado. Vou ler alguns textos da Bíblia para você tomar aqui como regra de fé e prática na sua vida. Por isso que é muito sério, irmãos. Nós estamos vivendo uma batalha, literalmente falando, uma batalha espiritual, uma batalha em que a internet, muito embora seja bênção, os canais do YouTube, as matérias no Facebook, nas outras plataformas aí, que eu posso citar todas elas, porque eu tenho todas elas praticamente, eu sou inscrito em todas elas, eu vejo muita coisa boa, mas eu vejo muita coisa também que, se nós não tomarmos cuidado, o veneno do mal, o veneno do diabo, né, ele vem penetrar no nosso coração e na nossa mente, o que é pior, e se alojar as mentiras dentro da nossa mente, da nossa cabeça, e a gente ficar com isso
longe da verdade, longe daquilo que Jesus Cristo quer para nós, que o Espírito Santo quer para nós e, consequentemente, o que Deus quer para nós. Ou nós acreditamos no que está revelado nos evangelhos. Uma coisa é você fazer um estudo, né? Um estudo sintático, um estudo lexicográfico, pegar bons léxicos, estudar as palavras e, consequentemente, descobrir o fundamento das palavras. Isso aí é altamente educacional, altamente relevante. Agora, quando você pega religiões do passado, né, e compara essas religiões com coisas que, no nosso ponto de vista, são pontos fechados, como a ceia do Senhor é. Se quer chamar de Santa Ceia, mas na Bíblia não está dizendo Santa Ceia, realmente não existe. Tem até um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Não há a palavra Santa Ceia do Senhor, não. Mas nós consideramos ela santa, porque santo é tudo aquilo que é dedicado e que é consagrado à glorificação do nome de Deus, do nome de Jesus. E nós podemos chamar a ceia de Jesus de santa. Por quê? Porque ela é consagrada à memória do Senhor Jesus e é consagrada a todas as vezes que nós a celebrarmos, nós estamos anunciando a morte de Cristo até que ele venha. Então vou ler alguns textos aqui do Evangelho de Mateus. Não vou ler o capítulo todo, né, porque vai ficar muito longo o vídeo se eu ler. Mas os discípulos perguntam, né, Mateus 26, começa lá no 17. Depois tu pega a sua Bíblia aí e leia, tá? Do 17 até o 30. Então eu vou pegar a parte que eu vou considerar que mais importante, tá bom? Era ali no primeiro dia da festa dos pães asmos e a Páscoa estava chegando. Os discípulos então perguntam ao Senhor: Mestre, aonde queres que nós preparemos a Páscoa, né? Eles perguntam lá: onde queres que preparemos a Páscoa, a comida da Páscoa? Ou seja, aquela Páscoa bem tradicionalmente judaica, tá? Não essa Páscoa com ovos de Páscoa, não essa Páscoa com chocolate, com uma série de coisas anacrônicas que não tem nada a ver com a ceia em que Jesus está aqui sendo interrogado pelos discípulos aonde quer que ele queria que preparasse a comida da Páscoa. E ele manda eles à cidade procurar um homem, dizer que o dia dele estava chegando e por aí vai. Mas o importante desse texto que eu quero destacar é as palavras aqui. Jesus fala aqui: enquanto comiam, versículo 26, enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Olha aqui, 26 de Mateus, tá? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou-o. Jesus abençoou o pão. Que autoridade maior do que a autoridade de Jesus? O Mashiach, nós cremos que ele é o Mashiach, ele é o Messias de Deus, ele é o Cristo de Deus. E muitos milhares da época dele, do primeiro século, nós estamos aqui graças àqueles que tiveram fé nele, que creram nele como Messias, independente das oposições e dos opositores. E vejam bem, Jesus ele pega, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou-o, e partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. É claro que aqui nós poderíamos entrar em outra discussão teológica, a questão da consubstanciação ou da transubstanciação, né, que são duas doutrinas aí que nós poderíamos analisar, mas não vamos fazer isso, porque o vídeo não é nesse caso. Para esse tipo de tendência, né, ou de discussão, falar sobre transubstanciação e consubstanciação, né? Então nós temos Jesus abençoando o pão e partindo o pão e distribuindo entre os discípulos. Só isso já é suficiente para nós acreditarmos, né? Ele disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do novo concerto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ou seja, e ele diz aqui no verso 29, que é muito interessante esse versículo, né? E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Aí que dá a impressão que Jesus ali diz para não celebrar mais a ceia, mas o que Jesus está dizendo é que aquela ceia que foi instituída, que era o símbolo
do derramamento do sangue dele que seria derramado na cruz do Calvário por nossa remissão dos nossos pecados, derramado para a remissão do pecado de muitos, e nós somos um desses muitos, nós que cremos no sacrifício vicário de Jesus, né? Jesus está dizendo, olha, desse vinho e dessa ceia vocês vão participar até o grande dia no reino do meu Pai. Ou seja, Jesus está falando ali, ou prenunciando, ou profetizando, pode ser também, que haveria uma ceia, que essa ceia se daria no reino do Pai, quando a igreja toda estará reunida nas bodas do Cordeiro, e ali então haverá uma grande ceia. E ele até diz isso, inclusive, que muitos virão do Oriente, do Ocidente, se assentarão com Abraão, com Isaac e Jacó, no reino do Pai, para celebrar a ele. Isso mostra que a universalidade da palavra de Cristo ela abrange o mundo inteiro, abrange todos os povos, línguas, nações, raças e tribos. Então é isso, tá? Para a gente não entrar em muita discussão. Vemos também, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, como vivia a comunidade cristã, tem uma citação aqui que os pesquisadores eruditos acreditam ser uma menção à ceia do Senhor, que diz lá, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, que é a palavra koinonia, né? E no partir do pão e nas orações. Então eles acreditam que essa doutrina dos apóstolos era a palavra ensinada aqui de Jesus, dada aos apóstolos, que eles estavam passando ao povo e convertendo o povo, o que é muito importante. O povo estava se convertendo com as boas novas, com o evangelho, que são as boas novas do reino. E o evangelion de Jesus, de Jesus Christos. Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então acredita-se que haja uma menção, ainda que fale do pão, mas uma representação de um elemento que era celebrado e era tido como santo, separado para a celebração da comunhão, da ceia do Senhor. Então, a igreja primitiva ela vivia essa verdade. Agora, vamos para um outro texto que está em 1 Coríntios capítulo 11, muito conhecido. Eu creio que toda igreja conhece esse texto e todos os pastores, membros, eles conhecem esta citação que eu vou fazer, mas tenho que citá-la em face do que estarrecidamente eu ouvi e vi. O camarada dizendo que a ceia do Senhor não deve ser celebrada porque ela é pagã. Então, queridos, e gente batendo palma, portanto, faz esse vídeo aí, irmãos, divulga esse vídeo em nome de Jesus, porque nós precisamos pregar a verdade, espalhar a verdade. Nós estamos muito intimidados, nós estamos muito parados, eu fico impressionado como diz a Bíblia que as pessoas das trevas, elas são mais prudentes que as da luz, porque, irmãos, vejam só, quando tem um show de Madonna, vejam a multidão de pessoas que vai para lá. Quando tem um show de Lady Gaga, que vai ter agora brevemente, veja a multidão de pessoas que até dormem, acampam-se no local onde vai haver o show. Os ingressos se esgotam rapidamente. Agora, quando é para as coisas do bem, para as coisas de Deus, para as coisas verdadeiras, as pessoas não se inscrevem no canal dos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade. As pessoas não se inscrevem, mas se inscrevem num canal de um camarada desse que está na tela da televisão, das redes sociais, falando milhões de besteira, pregando contra a nossa fé. Aí ele tem lá 200 mil inscritos lá no canal dele. Ao passo que a gente aqui, para conseguir 1000 inscritos, falando a verdade da palavra, com simplicidade, sim, com uma linguagem clara, sim, porque eu entendo que essa é a melhor maneira de comunicar a verdade do Evangelho. Não é complicando, não é fazendo um vídeo técnico para você, mas é falando verdades, realidades espirituais de uma forma simples, objetiva. Eu creio que seja dessa maneira que eu vou alcançar, mas as pessoas relutam em fazer uma inscrição, em dar uma simples inscrição no YouTube. Isso me entristece, às vezes dá vontade de parar, mas eu não vou parar porque o meu compromisso em primeiro lugar não é com inscritos. O meu compromisso em primeiro lugar é com a verdade da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Meu compromisso é com essa palavra. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, que está dizendo assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Vejam que Paulo recebe do Senhor, ou seja, ele recebe esse mandamento
E ele fala aqui de ensino. Quando essa palavra ensino é utilizada, né, o verbo ensinar dentro da Bíblia, né, que vem da palavra didaquê ou didáscalos, né, ensino, ensinamento, é algo muito sério, é algo de vida, é algo de vital importância. Então, leve muito bem em consideração quando essa palavra ela surge, né, o ensinamento. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, veja, porque todas as vezes, aqui está pluralizando. Não está dizendo que a Santa Ceia é um evento único, que aconteceu só com Jesus. Veja que lá com Paulo já estava acontecendo a Santa Ceia. É claro que tinha a festa ágape, a chamada festa do amor, que estava havendo excessos, comilança, beberrança, glutonaria, bebedice. E Paulo, ele, inclusive nos versículos anteriores, você pode ler lá, no capítulo 11, né? Você vai ver lá a questão do véu das mulheres, etc, né? E Paulo, ele vai dizer também a maneira de celebrar a ceia, e ele vai dizer que havia heresias, que estavam alguns comendo, não estavam esperando as pessoas, e etc e tal. Tu vai encontrar isso lá. Mas o foco aqui é esse. Paulo está dizendo que todas as vezes que nós comermos o pão e bebermos o cálice, é o que a igreja está fazendo já há 2000 anos. A igreja nunca deixou de celebrar a Santa Ceia ou a ceia do Senhor Jesus Cristo. E nunca deixará de celebrar. Ainda que alguns lugares, eu conheço alguns missionários que dizem que eles celebram às vezes com arroz e feijão a Santa Ceia e com água. Não são os elementos que estão descritos na Bíblia, mas porque não tem o vinho em determinados locais tão simplórios. Então, assim, digo não no sentido das pessoas, no sentido do local onde eles estão, locais miseráveis, locais de grande carestia, locais de grande escassez de tudo, locais em que não tem nenhum banco para se sentar, sentam-se no barro e estão alegres, estão dando glória e aleluia, e estão adorando a Deus com toda a alegria do coração. Em lugares assim, que celebra até a Santa Ceia com aipim. É o caso de algumas tribos aqui no próprio Brasil, lá na região da Amazônia, celebram a Santa Ceia com aipim. E será que Deus está reprovando isso? Eu creio que não, porque o que vale é a intenção do coração. Então, vejam que Paulo não ensina a descontinuidade e nem tampouco diz que a Santa Ceia é pagã. Então, com quem você fica? Com Paulo e com o nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente, ou com esses youtubers que ficam ensinando verdadeiras besteiras teológicas nos seus canais e ganham membros com isso? Sabe o que eles querem, na verdade? É ganhar adeptos para espalhar suas mentiras, porque, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo, que é aquele tempo que Paulo disse que nos últimos dias apostatariam muitos da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E por onde esses espíritos enganadores eles se manifestam? Por meio dos homens. E aonde essas doutrinas de demônios se manifestam? Por meio dos falsos mestres, falsos pastores, falsos ensinadores, falsos professores. É por meio desses que essas doutrinas se espalham. Então, queridos, alerta, atenção, não coma qualquer coisa, não seja urubu. Não coma qualquer coisa, não coma comida podre, coma do pão da vida que desceu do céu, que é Jesus. Não seja como aquela multidão que quando acabou o pão, eles saíram, largaram Jesus. E Jesus ainda perguntou, queres também ir embora com eles? E Pedro respondeu depois, né? Pedro sempre naquele afã de tomar a frente, ele disse, Senhor, para onde iremos nós, que só tu tens a palavra da vida eterna? Então, o pão vivo que desceu do céu é Jesus. E Jesus disse que aquele que não comer da sua carne e não beber do seu sangue, não tem parte com ele. E isso nós vemos elementos dogmáticos para associar, tá? Porque ele disse, isto é o meu corpo, falando do pão. E quando ele pega o cálice e fala, isso é o meu sangue, falando do vinho.
Então, quando ele fala aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, ele não queria um ritual de canibalismo ou de vampirismo, tá? Se você interpretar o pé da letra, você pensaria isso. Jesus está ali incentivando as pessoas a comerem carne, a carne dele, a carne humana dele. Não é isso que Jesus quis ensinar. Ele estava fazendo já uma alusão à ceia do Senhor, à ceia de Jesus, a ceia que ele próprio iria no dia da Páscoa, ali numa refeição comum, assentando-se naquelas mesas bem baixas, que era a mesa oriental, Jesus ali com eles. Havia assim, o hábito de reclinar até a cabeça, não é? Um convidado querido reclinava a cabeça no ombro, no peito do outro convidado. Toda uma cultura judaica, toda uma cultura envolvida, mas o cerne deste vídeo é exatamente... Eu não ia nem gravar hoje, por incrível que pareça, eu não estava se sentindo uma inspiração, mas ao ver o vídeo desse indivíduo, eu não posso chamá-lo assim de irmão, não é? Porque a Bíblia diz que pelo fruto nós conhecemos a árvore. Então vejo que os frutos dessa pessoa não são frutos bons. São frutos de mentira, de desagregação, de destruição dogmática, teológica, daquilo que a nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada, os ensinos paulinos, os ensinos evangélicos, dos evangelistas, estão ensinando para nós. Ele está querendo quebrar isso e dizer que isso aí é tudo pagão. Então, que Deus abençoe você, que abençoe o teu coração. Pega esse vídeo, propaga esse vídeo aí, para tudo quanto é canto que você possa imaginar. Manda para teu irmão, para teu parente, para teu vizinho. Manda para todo mundo que você conhece, grupos que você pertence. E se inscreva no canal, para que a gente possa ter mais voz para falarmos aqui a verdade da palavra de Deus. Que Deus a todos abençoe, fiquem na paz do Senhor e que o Senhor Jesus esteja sempre protegendo e guardando você e toda a sua família. Shalom.